E vem conferir a crítica do filme Code 8 Parte 2. E chegou na Netflix Code 8 Parte 2. Mas antes de eu entrar na crítica do filme em si, eu queria fazer uma retrospectiva para quem não conhece a história desse filme para chegar até nele, porque aí vai começar a ligar com a crítica. Em 2016, o Rob Amell e o Stephen Amell fizeram um short filme chamado Code 8. E naquela época, os dois estavam fazendo muito sucesso, principalmente o Stephen Amell. Se você voltar para 2016, era o momento onde o Arrowverse ainda fazia muito sucesso. Então a partir daí, o Stephen Amell fazia muito sucesso. E o Rob Amell também fez parte do Arrowverse, mas fazendo um papel no Flash como Nuclear, e depois ele começou a fazer os seus filmes solos, filmes adolescentes, e aí eles resolveram fazer esse short filme chamado Code 8. Depois que saiu, com o sucesso dos dois atores e eles bastante em mídia, o que acabou acontecendo? Compraram os direitos do filme para fazer um longa-metragem. E aí colocaram o Rob Amell como protagonista, junto com o Stephen Amell, e o primeiro filme saiu em 2019, alguns anos depois. E eu acho que naquele filme, em 2019, já era meio questionável o lançamento dele, porque já tinha passado o hype do curta. O curta ele era mais chamativo pelos atores que estavam lá do que pela história em si, que é uma base boa, mas não era tão incrível assim, tão revolucionário. Esse é o filme de 2019, que não era nada demais. Na verdade, eu acho o Code 8, o primeiro, um filme bem mais ou menos, para não dizer ruim. E aí, agora, em 2024, lançou o filme Code 8 Parte 2, continuação da história do filme de 2019. E aí eu faço uma pergunta: se o filme de 2019 já era um filme que não fazia muito sentido comercialmente ser lançado, imagina esse em 2024, faz menos sentido ainda. E foi isso que eles fizeram. Já com menos propaganda, porque a Netflix já tem esse padrão de não divulgar muito o filme nas suas redes sociais, você vê que eles divulgam muito pouco, você vê que eles, do nada um filme chega na Netflix, você vê que tem alguns atores conhecidos, você pensa, eu não vi nada sobre ele, e a culpa nem é sua, é que a Netflix não faz propaganda, então já diminui, e os dois atores não estando tão em alta como eles estavam em 2016 e muito menos em 2019. E aí o filme chega. E esse filme, em questão de marketing, ele já se mostra muito atrasado. E quando você pensa em relação à história, em relação ao plot que eles lançaram, o filme também está atrasado. Quando o primeiro filme saiu, o Code 8, o que chamava atenção? Que eles trabalhavam o conceito dos super-heróis de uma maneira completamente diferente. Eles trabalhavam o conceito daquela ideia de os super-heróis são jogados de lado, a sociedade não aceita os super-heróis, a polícia acaba batendo neles, acaba querendo matar eles. E o que acaba acontecendo? É uma ótima metáfora com a sociedade como um todo. Em 2016, isso poderia ser até interessante. Em 2024, isso é muito pouco interessante. Porque a cultura pop como um todo, em questão de séries e filmes, já estão fazendo muito isso com uma qualidade muito melhor, que é discutir o papel do super-herói na sociedade, discutir um outro lado do super-herói, que é o lado mais maléfico, discutir essa ideia de não é todo herói que é bom e todo herói que é ruim. Então o Code 8 já acaba ficando meio desatualizado. E quando você vê a premissa deles e como eles colocam a tecnologia dentro do filme, você percebe que o filme está mais desatualizado ainda. A grande atualização que eles colocam, que seria o cachorro robô, que seria uma crítica a muita coisa que está acontecendo hoje em dia, ele seria atual há 4 anos atrás. Hoje não está tão atual assim. E o mesmo vale para os policiais robôs e por aí vai. Claro, você ainda consegue fazer uma metáfora com coisas de hoje em dia, mas o que eu falo é que a história desse filme já está atrasada há alguns anos, porque outras mídias fizeram um plot parecido de forma melhor e ainda por cima eles não conseguem utilizar bem o plot, porque aí entra o baixo orçamento do filme. O filme tenta fazer a ideia de robôs, cachorro policial, policiais que usam armadura para poder lutar contra super-heróis. Isso em si, você vê que são ideias interessantes, mas que são, primeiro, repetitivas e que o roteirista não sabe utilizar muito bem. Ele sabe usar muito mais na premissa de vender o filme do que usar dentro do filme mesmo. Então aí começam a usar muito mal os personagens acabam ficando até eles desatualizados. Os atores em si, eu não acho grandes atores para filme, até funcionam bem em série, mas aqui eles não estão bem. Tanto o Rob Amell como o Stephen Amell não tem tanta química junta, e olha que eles são primos na vida real. E mesmo assim, quando você tá vendo os dois em tela, eles têm que ter uma química, eu não consigo sentir a química dos personagens. Também acho que os atores não conseguem mudar muito a expressão, dar mais camada para
atuação, no momento onde eles têm que se aceitar como velhos amigos que estão se reencontrando, você não sente isso, e aí eu nem coloco tanto a culpa no ator, porque pelo roteiro e pelas frases que tinham na boca deles, e com a direção que não é muito boa, você já percebe que pode ser que a direção prejudicou muito mais os atores do que a própria atuação deles. É um filme que é fraco em relação à história, em relação a como usa os poderes, porque de novo, esse também é outro ponto importante que eu falei, a mesma coisa da premissa base. Se você pegar os poderes, como eles são usados e colocados no filme, ele seria muito legal de se ver em 2013, em 2014, em 2024, a gente já viu tanto filme de super-herói e tanta série de super-herói que a gente fica algo que não ficou bem feito, porque a gente já viu muito melhor em outros lugares. O filme não tem um grande orçamento, mas o diretor também não consegue tirar muito de pouco. Então isso acaba fazendo com que a sequência de ação não sejam boas, não sejam empolgantes, você não sente nada ali, não sente nada pela sequência de ação, não sente nada pelos personagens, não sente nada pela história. A trilha sonora até que é boa, mas ela, às vezes ela entra em momentos errados. Agora, a mixagem de som eu não gosto tanto, porque em alguns momentos dos poderes, você vê que não tá muito bem feito ali, sente que não tá tão bem a edição de som com a mixagem de som. Isso me incomoda um pouco, falando da parte técnica. Então, no fim, é aquele filme que ele é mais do que descartável. O primeiro filme já é ruim, esse consegue ser pior. Só que o primeiro filme, ele ainda tinha um negócio de ele ser no momento certo, ele tava lançando exatamente no momento que aquele assunto estava sendo discutido. Esse é um filme desatualizado antes de ele ser lançado, e aí ele falha no resto. Porque a história podia ser desatualizada, mas eles poderiam trabalhar bem uma mensagem, algo que eles não conseguem fazer. Trabalhar bem sequência de ação, algo que eles não conseguem fazer. Trabalhar bem a química de atores que atuam bastante tempo, algo que eles não conseguem fazer. É um filme mais do que descartável, é um filme muito ruim. Concluindo, Code 8 Parte 2, ele não deveria existir. O primeiro já é bem fraco, e eu não entendi porque teve uma continuação, mas resolveram fazer. E foi o que eu falei, se esse filme fosse lançado há uns 8, 10 anos atrás, com certeza a linguagem dele iria conversar melhor com aquela época. Hoje, ele é um filme desatualizado, onde séries e filmes, quadrinhos, já trabalharam melhor o assunto que eles colocam aqui. Com atuações que não são das melhores, com sequência de ação que não são nada empolgantes, com um roteiro que é bem fraco, ele acaba sendo um filme mais do que descartável. Ele faz um filme que não vale seu tempo de tão ruim que ele é. E por isso que eu fecho o filme Code 8 Parte 2 com uma nota 2 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Code 8 Parte 2? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Você quer que tenha continuações? Porque no final tem um gancho para continuações. Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.